O que eu faço enquanto a promessa não se cumpre? Você está esperando alguma promessa de Deus acontecer na sua vida e você não sabe o que fazer enquanto essa promessa não se cumpre? Então esse vídeo é para você. Eu sou Daniela Giacomassi, sou pastora, acompanho pessoas há mais de 10 anos e eu espero que esse vídeo venha te abençoar, que esse conteúdo venha te abençoar e trazer luz para você, assim como ele trouxe luz para mim também. Então, quantos de nós não temos uma promessa, carregamos uma promessa, um sonho, uma palavra, algo que Deus disse sobre as nossas vidas e a gente sabe que aquilo vai acontecer, a gente tem convicção no nosso espírito que aquilo vai acontecer. Mas o tempo vai passando, as lutas vêm, os problemas, o dia a dia e essa promessa, ela não se cumpriu ainda. E o que você deve fazer, o que eu devo fazer enquanto essa promessa não se cumpre? Essa foi uma pergunta que eu fiz para Deus enquanto eu estava no meio do processo, esperando as coisas acontecerem. E a gente, infelizmente, é pego muitas vezes tentando fazer as coisas acontecerem na força do nosso braço. Ou, às vezes, a gente acaba achando que nós devemos ou nós somos responsáveis por fazer as coisas acontecerem, quando, na verdade, não é bem assim. Se nós formos ver na Bíblia, Davi, o que Davi fez para alcançar as promessas de Deus? Ele simplesmente era um filho de Deus, ele era um homem, como a Bíblia diz, segundo o coração de Deus, e ele foi encontrado pelo Senhor. O que José fez para ser alcançado pela promessa, ou ser alcançado pelo lugar que Deus o colocou, como governador do Egito? Ele era um filho, ele tinha aquela perseguição na casa do seu pai, e Deus permitiu toda uma situação, todo um contexto para que ele chegasse no lugar onde Deus tinha determinado para ele. Então não existia nada que José pudesse fazer com as próprias mãos dele que faria ele chegar mais rápido, ou que faria ele alcançar a promessa de Deus. Existia um tempo determinado para aquilo acontecer. Ele precisou ser colocado num buraco pelos seus irmãos, e os irmãos falaram que ele tinha morrido. Ele precisou ir para a casa de Potifar, ele precisou servir, depois ele precisou ir para uma prisão, para só depois alcançar a promessa de Deus. Aquele lugar do sonho que Deus fazia com que ele estava num lugar de autoridade e os outros se curvavam diante dele. Davi, do momento em que ele foi ungido a rei ao momento que ele foi realmente ao trono, existiu um tempo e não existia nada que ele pudesse fazer que acelerasse esse processo, né? A gente pode muitas vezes retardar a promessa, fazer com que ela demore mais para se cumprir, mas não tem como a gente acelerar os processos, porque Deus, ele é muito perfeito. Enquanto ele está, esse tempo de preparação não tem a ver com aquilo que ele reservou para nós, porque aquilo que ele reservou já está pronto. O que é trabalhado no percurso é a nossa vida. O que Deus trabalha nesse percurso é o nosso eu, é a nossa dependência. Ele nos ensina no processo a caminhar com Ele. É não só alcançar, não só chegar no lugar, mas Ele nos ensina sobre a trajetória, Ele nos ensina sobre o percurso, sobre estar com Ele, não só fazer. Muito mais importante do que o que você faz, Deus está importado com quem você é, ou com quem você está se tornando, e não aquilo que você faz. Porque se o nosso valor está somente naquilo que a gente faz, quando a gente não puder fazer mais, a gente acabou. Mas para Deus o nosso valor está em quem nós somos filhos, e não naquilo que nós fazemos para Ele. Então o que a gente pode fazer enquanto a promessa não se cumpre? Porque eu fiz essa pergunta para Deus, eu falei, Deus, tá bom. Agora eu entendi que não tem como eu forçar, não tem como eu agilizar, não tem como eu tentar fazer as coisas na força do meu braço. E o que eu faço nesse tempo, enquanto a promessa não se cumpre? Então a primeira coisa que nós devemos fazer é adorar a Deus. E adorar é muito mais do que cantar, adorar é muito mais que levantar a mão no culto. Isso é uma parte muito pequena. Adoração é tudo que eu faço para Deus, para a glória de Deus. Servir o meu lar, cuidar da minha casa, me relacionar com Deus, ler a palavra, jejuar, estar em comunhão. Isso são tudo formas de adorar ao Senhor. Outra coisa que eu faço enquanto eu espero.
Enquanto eu espero, eu preciso confiar. A palavra diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, enquanto eu espero, eu preciso confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Eu preciso esperar com paciência no Senhor, porque Ele vai atender o desejo do meu coração, desde que Ele esteja alinhado com o céu. Então eu preciso confiar que Deus não perdeu o controle, que Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. Outra coisa que eu preciso fazer enquanto eu espero, eu preciso fazer a minha parte. Deus, Ele sempre chama pessoas que estão fazendo algo. Deus não chama ninguém desocupado. Se você for ver os discípulos, eles estavam trabalhando. Alguns estavam pescando, estavam fazendo algum tipo de atividade, mas todos estavam trabalhando de alguma forma. Então nós precisamos fazer a nossa parte, fazer aquilo que está nas nossas mãos. Enquanto a promessa não se cumpre, eu vou o quê? Eu vou me preparar, eu vou trabalhar, eu vou fazer o melhor que eu posso no dia de hoje. Então, entenda isso. Eu vou ficar esperando a promessa se cumprir de braços cruzados. Não, eu vou fazer a minha parte. Entra uma parte também que é muito importante enquanto eu espero, que é o descansar no Senhor, né? Que eu acho que é o mais difícil. É descansar no Senhor até que a promessa se cumpra. Porque o lugar de descanso é um lugar de confiança. O descanso é um lugar de paz. O descansar não é ficar parado sem fazer nada. O descanso é quando eu estou trabalhando, mas o meu coração, a minha alma, ela está descansando, porque ela sabe que Deus está cuidando de tudo, que não depende só de mim, que depende da mão do Senhor, do tempo determinado. A palavra do Senhor diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um propósito, há um tempo debaixo do céu para todas as coisas. Então existe um tempo. Então nós precisamos descansar no Senhor. E o descanso fala mais do nosso coração do que do nosso serviço. Porque tem como você estar fazendo coisas e ao mesmo tempo internamente você está descansando. Porque você sabe que Deus está cuidando de todas as coisas. Então se hoje, assim como eu estava esses dias, você está desanimada, você está frustrado, você está inquieto, achando que você tem que fazer, não está acontecendo porque eu preciso fazer isso, porque eu preciso fazer aquilo, porque eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar Deus, para dar um jeitinho. Não se trata de mim, não se trata de você, não se trata da nossa mão, da força do nosso braço. Se trata do tempo de Deus. Apenas o adore enquanto isso não se cumpre, confie enquanto isso não acontece, faça a sua parte, trabalhe, dê o seu melhor, mas descansa no Senhor, como diz a palavra, porque Ele vai conceder os desejos do seu coração, desde que esses desejos estejam alinhados com o céu, com abençoar a vida do próximo, porque tudo que Deus investe tem a ver com o próximo. Deus não investe em ambições egoístas, em coisas só para você. O projeto de Deus é para o próximo, né? É pro próximo. Tudo que nós fazemos é para abençoar os outros. Se for uma coisa egoísta, Deus não vai entrar nesse projeto com você. Então, confia no Senhor, apresente as suas causas ao Senhor, descansa no Senhor, porque se não chegou o tempo, Ele ainda está trabalhando na sua vida. E fique em paz. No tempo certo, tudo se cumprirá, porque Deus não perdeu o controle de nenhuma das coisas. Deus abençoe você, curta, compartilhe, se esse vídeo foi bênção, transborde ele na vida de outras pessoas e eu espero você no próximo vídeo. Deus abençoe.